Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos iniciando o capítulo 9, a Grécia, Pré-Homérica, Homérica e Arcaica, nas páginas 158 a 161, certo? Turma, a respeito da Grécia, não tem como nós estudarmos a história da Grécia sem pensarmos no seu intenso comércio marítimo e que foi de fato uma das suas principais atividades econômicas. Então, a Grécia, né, é uma civilização que nos traz importantes contribuições, seja na questão política, seja na questão social, seja na questão econômica, seja na questão filosófica, seja na questão religiosa, em diversos aspectos. Talvez a sociedade grega seja a que mais influenciou o Ocidente, que influencia nossa sociedade até hoje. Então é importantíssimo nós entendermos cada parte da história da Grécia e nós iremos então nas próximas aulas estar falando a respeito da Grécia, certo? Que tinha, né, a sua divisão social em camadas, com uma aristocracia forte, dona da maioria das terras cultiváveis ali na Grécia, como por exemplo nos casos de Esparta e Atenas, mas era um mesmo país dividido em partes continentais, insulares e peninsulares que tinham o mesmo idioma, que tinham os mesmos costumes, cultuavam os mesmos deuses e isso gerava um sentimento de unidade, apesar que a Grécia era dividida em cidades-estado, tá? Ela era totalmente dividida em cidades-estado, como no caso de Esparta e Atenas, sendo que Atenas ela produzia atividades mais em questões políticas e agrícolas e Esparta mais em questões bélicas, certo? Então Esparta é o centro bélico, né, da Grécia, ok? Então politicamente nós dividimos a história da Grécia pré-homérica, homérica e arcaica, né? Nós dividimos ela nas quatro fases políticas, que é a chamada monarquia, quando um rei regia as cidades-estado, né? A fase oligárquica, quando esse poder real ele emana do rei, mas ele não pertence mais ao rei, ele passa a pertencer a uma elite agrária chamada de oligarquia, certo? O governo dos poucos. A fase da tirania, certo? E a última fase, que é a democracia, que a democracia ela não está presente em toda a Grécia, mas em algumas partes, principalmente Atenas, e em algumas cidades influenciadas pela cidade de Atenas. Entretanto, há uma diferença muito grande na democracia ateniense grega para a democracia que nós presenciamos nos dias de hoje. Por exemplo, nós podemos aí citar, na democracia grega, né, nem todos tinham direito a se expressar, nem todos tinham direito políticos, por exemplo. Para ter direitos políticos, seja para se candidatar, seja para discursar, seja para ocupar um cargo público, ter direitos políticos de fato, era necessário você ser maior que 21 anos de idade, ser grego de pai e mãe e nascimento também, certo? Ter posses e tinha que ser homem. Então, estavam excluídos aí os estrangeiros, os pobres, os menores de 21 anos, as mulheres, os escravos e etc. Então, era uma democracia que não era tão democrática assim, certo? Então, vamos observar um pouco sobre a origem e a localização geográfica da Grécia, certo? Ela está localizada na as margens ali do mar Mediterrâneo, certo, turma? E eles habitavam, né? A Grécia atual, ela se originou a partir da Grécia Antiga. Eles habitavam a terra de Elade. Eles não se chamavam de gregos, tá? Uma curiosidade para vocês aí. Os gregos não se chamavam de gregos, eles chamavam de helenistas, né? Então, por quê? Porque eles eram habitantes da terra de Elade, ok? Por isso o período que nós iremos estudar mais para frente, que é o período helênico, certo? Nós lembramos geralmente da Grécia pela questão da filosofia socrática, os Jogos Olímpicos,
artísticos, o culto à estética, entre outras coisas. Então nós iremos observar alguns desses elementos aqui, né, nessa aula de hoje. Nós podemos observar também que a Grécia trouxe nomes que influenciaram, né, a nossa história, seja na questão poética, seja na questão historiográfica, como Homero, como Heródoto, Helicanasso, certo? Entre outros grandes nomes. A sua localização, como eu falei, enfatizo novamente, está localizada às margens do mar Mediterrâneo, mas subdividido com um terreno totalmente acidentado, irregular, certo? E que acaba se dividindo entre ilhas, continente e península, certo? Então nós iremos observar cada uma dessas partes também na aula de hoje. A origem dos gregos, eles têm origem em povos que vêm do interior da Europa, certo? Principalmente das partes do norte da Europa, e eles passam a disputar aqueles territórios ali em busca de um clima mais agradável. E esses grupos, né, de indo-europeus que acabam se apossando dessas regiões em busca desse clima mais agradável, eles eram os aqueus, os jônicos, os eólios e os dóricos, certo? Então, a junção desses povos deu origem ao povo grego, certo? Nós costumamos dividir a história grega em períodos para poder nós compreendermos então melhor cada parte dessa história. Mas antes de nós dividirmos esses períodos, nós precisamos entender um pouco mais sobre a geografia, né, da Grécia Antiga, que ela se dividia da seguinte forma: a Grécia continental, que era a parte mais territorial, que correspondia ao continente, né, que voltava ali era voltada para a parte sul dos Balcãs, né, do Mar Egeu e do Mar Jônico, e tinha a maior extensão, né, territorial, chegando a 100 mil quilômetros quadrados. Uma boa parte da população grega acabava vivendo ali naquelas regiões, certo? Temos a Grécia peninsular, né, como diz o próprio nome, é um território que corresponde a uma península. E o que seria, professor, essa península? Península é uma parte semelhante a uma ilha, mas que na realidade é parte do continente que avança sobre o mar. Porque, de fato, essa parte, né, gigantesca desse território peninsular é ligado ao continente. Então, por isso que não é uma ilha, é uma península, que ela está ligada ao continente. Por mais que avance sobre o mar, ela está ali ligada por alguma parte ao continente. E temos a Grécia, né? Sim, no caso da Grécia peninsular, a parte, né, que estava dividida, a península, era o Peloponeso, certo? E temos a Grécia insular, que aí insular se refere a ilhas, de fato, que era formado por diversas ilhas no Mar Egeu, né, como destaque para Rhodes, Delos, Quios, que eram as maiores cidades dessas ilhas, certo? Também tem a ilha de Creta, que também fazia parte, né, do todo o território grego também. Novamente falando sobre a divisão dos períodos da história grega, né, convencionou então dividir-se essa história em duas fases, que é o período pré-homérico e o período pós-homérico. Essas denominações, homérico, pré-homérico, pós-homérico, elas têm relação com o poeta Homero, que ele foi responsável por elaboração de grandes obras, e duas delas fundamentais para se entender a história grega, que é a Ilíada e a Odisseia, certo? E os acontecimentos que ocorreram anteriores a essas duas obras, que não tem muitos vestígios históricos para ser narrados, são considerados pré-homéricos, ou seja, que aconteceram antes das narrações de Homero. Já os períodos que aconteceram após as obras de Homero, eles são chamados de período pós-homérico. E esse período pós-homérico, ele é dividido em 4 fases, certo? Então essas 4 fases, elas são as seguintes: período homérico, período arcaico, período clássico e período helênico, certo? Então o período homérico, ele é de 1200 a.C. a 800 a.C.
E essa fase ela corresponde à formação de diversas organizações estruturais da política grega, certo? Por exemplo, os clãs familiares se organizaram nesse período. É nesse período que ocorre, por exemplo, a Guerra de Troia também, muito conhecido na cultura do cinema, né? O período arcaico ele ocorre de 800 a.C. a 500 a.C., com destaque para o surgimento das cidades-estados, ou como os gregos chamavam, a polis, certo? Nesse período surgem as monarquias, as oligarquias, as tiranias e as democracias gregas também. O período clássico, que ele vai de 500 a.C. a 338 a.C., e essa fase ela ficou conhecida pelo auge da democracia, né, política, e pela ascensão de Esparta e Atenas como as duas principais ali, cidades gregas, certo? E temos, por último, o período helênico, de 338 a.C. a 146 a.C., que foi quando ocorreu a dominação macedônica, que os macedônicos eles são parentes distantes dos gregos, né? Mas eles sempre foram submetidos aos gregos, até que eles conseguiram se organizar, se unificar, e através, né, de Filipe e depois seu filho Alexandre, eles acabaram dominando os gregos e acabaram difundindo pelo mundo a valorização da cultura grega, certo? Então essa, gente, foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retornem ao material. A atividade vou estar mandando por áudio para vocês e tenham uma boa sorte na resolução, certo? Tenham um bom dia e até mais. Tchau.